o nosso encontro, né, começará com o conhecimento de nós mesmos, não nós mesmos, eu, né, você somente, mas do ser humano em si. O tema dessa pregação, se você se inscreveu, você tem o seu e-book, pode baixar o seu e-book, que foi preparado com muito carinho para vocês. E a primeira formação que nós teremos é o eu a partir de dentro, né? Quem sou eu a partir de dentro, do meu ser? Nós não vamos focar simplesmente no fazer hoje aqui. Nós vamos focar naquilo que nós somos, naquilo que nós, para o que fomos feitos, né? Não só no que fazemos. Então, eu queria pedir para Marla colocar aí o nosso vídeo, que vai falar um pouco sobre a realidade do ser, né? A nossa realidade, aquele que é católico, que é cristão, o nosso mundo, ele é contido do visível e do invisível. O nosso corpo, ele une o céu e ele une a terra. Você sabia isso? Pois é, nós não temos um espírito que habita o nosso corpo, não. Nós somos corpo e alma, corpo e espírito. Por isso, nós somos seres humanos, porque nós temos essas duas realidades, né? Nós somos compostos, né? Não somos um ser simples, nós somos compostos. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que vai introduzir a nossa pregação. O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível. O espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade, em Deus, e assim ser sinal dele. Este é o mistério da verdade e do amor, o mistério da vida divina, da qual o homem participa realmente. E aí, gente? Legal, né? Esse videozinho, ele nos mostra exatamente essa realidade, né? Para aqueles que têm a revista. Revista não, né? O nosso e-book, ele... Na capa já, né, tem uma pergunta que já faz a gente refletir um pouco. Qual é essa pergunta, né? Para ser feliz, é preciso ter amigos? É preciso da amizade? Então, é essa pergunta que vai nos questionar um pouco, que vai permear um pouco todo o nosso encontro. E vai trazer a base do valor que nós queremos trazer nesta formação, que a comunidade Shalom chama de formação humana. Né? São formações que nos ajudam a nos entender, a nos relacionarmos melhor com nós mesmos, com o mundo, com Deus, com os outros. E aí a gente vai seguindo, né, a nossa caminhada. Então, o que fazer, né, para ser feliz? Como é que se busca a felicidade? A felicidade pode ser alcançada, né? Aqui nós entramos no ponto central da nossa formação. Por quê? Porque um dos santos, né, não sei se ele é santo ou se ele é beato, o Frei Maria Eugênio, ele diz que toda a nossa vida, a vida do homem, ela é pautada pelo seu fim último. Não é só ele que fala isso, né? Aristóteles também fala isso, só que com outras palavras, né? Quando ele também fala sobre a felicidade e sobre as virtudes. No fim, então, nós podemos perceber que nós começamos aqui a nossa jornada do ser. Essa pregação vai ser uma jornada da amizade, né? Nesse encontro, na verdade, vai ser uma jornada da amizade, mas ela inicia com esse ser. O que o ser humano busca? Qual é o objetivo da nossa vida? Né? Por isso que se diz que é pautado pelo nosso fim último. Com o que nós gastamos tempo, né? Nós não podemos alcançar ou pegar a felicidade. A felicidade não se pega, né? O fundador da nossa comunidade sempre diz assim, que a felicidade ela é um fruto. Imagine uma árvore. Uma árvore não dá frutos para si mesma, né? Mas se ela for uma árvore frutífera, ela dará frutos. E assim ela será plena, ela realizará o seu objetivo, né?
ela vai estar vivendo a sua substância, aquilo que ela é. Assim também é o homem, né? Qual é a substância que o homem precisa viver para poder alcançar a felicidade? Porque a felicidade não é um prêmio. A felicidade é um fruto, ela é uma consequência de uma busca, né, de uma vida doada. E a gente vai descobrir aqui, né? Então, quando nós somos bons, nós somos felizes. Como assim, Savânia? Como assim nós... Eu sempre digo, né? Meu pai e minha mãe devem estar assistindo esse vídeo, meus irmãos também, né? Mas a gente sempre pedia a bênção no final da noite e a gente dizia assim, bença mãe, bença pai. E ele, Deus faça santo e feliz, né? Deus te faça santa e feliz, né? Hoje, aprofundando um pouco mais isso, né? A gente percebe que mais do que feliz, é melhor desejar para o outro a bondade, que aquela pessoa seja boa. Por quê? Porque ali está a segurança de que nós teremos a felicidade, porque nós estaremos vivendo a caridade. Eu só posso entender você que está aí do outro lado se eu te amar. Eu vou entendê-la da melhor forma, na sua inteligência, na sua psicologia, na sua cultura, na sua idade, na sua vocação, no seu trabalho. Tudo aquilo que compõe a sua vida, eu vou entender melhor se eu te amar. Ou seja, o amor, né, por excelência, tem a bondade, tem a paciência, não é invejoso, como a gente conhece, né, que tem em 1 Coríntios. Então, a essência do homem é o relacionar-se, porque nenhum homem nasceu para si. Ninguém nasceu para si mesmo. O homem nasceu para o outro. Então, se você gostou, se você já sabia disso, ou se você está descobrindo isso agora, comente no chat ou mande para alguém que você conhece essa verdade. Porque ninguém nasceu para si mesmo. Adão se reconheceu em Eva. Se ele fosse só, para que teria sentido dele existir? Então, nós somos, a partir do momento em que nós expandimos, por exemplo, nós somos uma experiência. O ser, ele precisa ser experimentado. Se eu colocar aqui um sorvete de chocolate, faz de conta que você nunca tomou um sorvete de chocolate. Então, eu vou dizer que ele é gelado, mas ele não é gelo. Ele é doce, mas ele não é açúcar. A casquinha dele é biscoito, mas tem uma diferença, né? Não é aquele biscoito amanteigado, é diferente. Então, eu vou tentar passar para você que o sorvete de chocolate é uma delícia. Mas, se você não experimentá-lo, você não vai poder expandir. Ou seja, como assim, Savânia? Eu não estou entendendo nada. Como assim expandir? Porque eu experimentei ou degustei um sorvete de chocolate, né? Isso mesmo. Ao experimentar, você vai poder transbordar aquilo que você viveu. Então, não é só entender. Deus não se entende somente, Deus se experimenta. A experiência da caridade de Deus é o que mais nos aproxima dele. Então, a sua oração pessoal, para você que tem 10 anos de vida de oração pessoal, para você que tem 20 anos de oração, para você que tem 30 anos, para você que está começando agora, Savânia, de onde eu tenho que começar a ser? Nos diz Santa Teresinha, São João da Cruz, todos os doutores aí da igreja que você quiser contemplar, eles nos dizem, se você está perdido, recomece da caridade. Se você não sente nada na sua oração, recomece da caridade. Se você não tem mais vontade de fazer nada, está deprimido dentro do seu quarto, ou não consegue sair de si mesmo, recomece pela caridade. E você conseguirá tocar o outro, a si mesmo e a Deus. É assim que você tocará. Porque o ser do homem é relação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A nossa imagem de Deus não é porque nós parecemos ou não parecemos fisicamente com Deus, mas porque nós somos imagem da relação. Deus, Pai, só é Pai porque tem o Filho, senão ele era só Deus.
Então, a paternidade, o amor, o ser, o reconhecer, ele vem a partir da relação. Então, eu conheço o outro através da relação. E essa bondade é o que me faz penetrar o mais íntimo do seu coração. Porque se a pessoa não é boa, é lógico, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa pessoa da minha vida. É ou não é? A nossa tendência é essa. Se é que no cristianismo não pode ser assim. Na caridade se encontra um lugar onde nós devemos amar os amigos e os inimigos. Mas isso é outra formação. Aqui nós não podemos aprofundar isso, porque nós não teríamos tempo, né? Então, nessa simples essência que nós descobrimos que somos, ou seja, nós somos um ser que deve se relacionar, nós já caímos metade dos ismos. Se você tem aí o seu e-book e consegue abri-lo, nós temos também uma matéria que fala um pouco, um conceito dos ismos na nossa vida. O relativismo cai, porque não é só a verdade não é o que você pensa. A verdade é uma pessoa que é Cristo. Os valores são os valores de Deus, são a verdade. A verdade não é o que eu penso. Eu não preciso existir para que a verdade exista. A verdade é uma pessoa, não é uma ideologia, não é uma história, não é um conceito, né? Não é uma definição. Então, metade dos ismos, comodismos, egoísmos, relativismos, tudo cai. Tudo cai. Né? Inclusive racismo, que não é ismo, mas é ismo, porque, na verdade, o racismo não deveria existir no cristianismo. Né? Uma linguagem que não deve existir no mundo e muito menos no cristianismo, porque nós somos relação. Então, gente, se vocês comentam no nosso chat, você vai estar ajudando para que essa formação chegue a pessoas que não conhecem a Deus. Então, comente aí, né? O ser humano é relação, é resposta, é expansão, é saída de si, ok? Comente aí para um seu amigo, mande aí o link da pregação, tem uma equipe aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas aqui, ó, fazendo tudo por vocês, para que isso chegue até vocês. Então, a felicidade, ela não é um prazer, não é alegria, não é euforismo, é tudo isso. Mas, essencialmente, não é isso. A felicidade é fruto de uma vida doada, porque nós somos relações. Doada a Deus, ao outro, a mim mesma. A mim mesma também, porque nós precisamos nos amar também, né? A felicidade não é relativa, ela não depende do meu humor. Então, eu posso, Savânia, estar morrendo de raiva e estar feliz, sim. Porque todos nós precisamos ter uma escolha base na nossa vida. Porque a nossa vida é pautada pelo nosso fim último. Né? A gente vai ver aqui. No final, já daqui a pouquinho, né? O amor, na verdade, o homem é aquilo que ele perde tempo, naquilo que ele perde tempo, né? Então, o que eu amo? O que é que você ama? Nós somos isso. Qual é a base, né, da nossa vida? Então, a felicidade, ela não é relativa, ela não depende do meu humor, do que está acontecendo comigo. Ela depende do relacionamento que tenho com Deus e com o outro, na confiança, que é uma coisa hoje tão banalizada por tudo, né? Na TV, muitas vezes no trabalho. As pessoas esqueceram a honra, né? Esqueceram essa palavra, honra. A nobreza, a amizade, né? A confiança, a fidelidade. Savânia, o que é a fidelidade? A fidelidade é o amor no tempo, podemos dizer. É o amor que vai preenchendo o tempo. Mas as pessoas não sabem mais viver isso. Por causa dos nossos ismos, egoísmo, hedonismo, relativismo, niilismo, tudo ismo. É a piada do ismo, né? Que a gente vai ver aqui. Então, o nosso solo, ele é constante. Ele deve ser constante e seguro. Porque o nosso solo é Deus.
O nosso fim último é Deus. O nosso solo constante é Deus. A nossa verdade é Deus. Onde nós queremos chegar com o nosso ser? É a partir dele que nós começamos a viver. Sabe, você rodeou, está querendo chegar aonde? Agora, aonde eu vou chegar? No ser. Onde eu encontro o meu ser? Você pensa que é fácil encontrar o ser? Nesse barulho, a gente não para mais um minuto, né? Nós não somos chamados a ter uma vida agitada, nós somos chamados a ter uma vida intensa. A agitação faz um pouco a gente sair do eixo, mas a intensidade faz a gente estar de uma maneira total naquilo que nós vivemos. Então, nesse convite do ser, eu vou fazer aqui uma proposta, né? Imagine aí, você em casa pode fechar os olhos, mas não pode dormir. Então, feche os olhos e imagine que você está indo para uma ilha deserta. E nessa ilha deserta, você não tem nada, ninguém nunca foi nessa ilha. E você vai com toda a sua família para ela. Ao chegar lá, a primeira coisa que você vai fazer como ser humano, como família, é o quê? Você vai demarcar uma terra. É ou não é? É a nossa tendência. Não, nós vamos ficar por aqui. E aí você começa a demarcar, você começa a proteger, você começa a sonhar. Ou seja, o lar que existe dentro de você, na sua inteligência, na sua vontade, né? Porque o homem, ele não pensa só com a inteligência, não. Ele pensa com todo o seu ser. Ele vai ter a família dele ali, dentro dele. Podem abrir os olhos, né? Porque senão vocês vão dormir. Então, vocês vão olhar ali, vão olhar para aquela ilha maravilhosa, mas perigosa, você não sabe que existe ali, e você vai construir uma casa. Você vai procurar o máximo, né, de proteção e comodidade para aqueles que você ama, para a sua família. Então, dentro de você, você idealiza o melhor para a sua família. Você busca. Isso é lar. O lar está dentro de você. O lar não depende da sua casa, se você tem um fogão novo, uma geladeira brilhante, ou se a sua mesa está quebrada. Não. Isso não vai definir o seu lar. O que define o seu lar é esse seu desejo. É o que existe dentro de você. É o seu amor. É o que você deseja para a sua família. A sua casa, a estrutura, ela vai ser a sua atualização no mundo. Você vai estar atualizando o mundo às suas necessidades. Então, a proteção contra uma onça que vai vir, ou colocar umas folhas ali para você não dormir assim na terra dura, né? Ou vai fazer uma casa na árvore, sei lá, para ficar mais protegido. Não sei. Mas o seu ser vem primeiro. Você primeiro, dentro de você, pensa, essa é a minha família. O que eu vou fazer? A partir de dentro, você atualiza o mundo naquilo que você valoriza, naquilo que você deseja, ou naquilo que é o objetivo da sua vida. Então, a amizade, ela entra exatamente aí, né? A gente vai experimentando e tendo essa experiência. Jesus diz que o mal, ele não está fora de nós, né? Ele vem de dentro do homem. Ele vem de dentro do homem. Então, quando a gente peca primeiro no nosso pensamento, no nosso ser, para depois agir. É ali que vem tudo, né? É ali que você, pela razão, pela inteligência, vai discernindo o que é melhor, o que é pior, suas escolhas, o que agrada, o que não agrada, o que é perigoso, o que não é, o que é feio, o que é bonito, para depois, através dos seus afetos, reagir. Mas Jesus diz, e realmente é verdade, né? Não adianta a gente culpar o mundo. Quando a gente peca, somos nós que escolhemos pecar. Né? O mal é uma escolha nossa. Né? Deus não quer que a gente peque. Então, mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Entrando já aqui no nosso tema, ele diz aqui, né, que nós precisamos ter, para ser uma pessoa melhor, em Efésios 4:15, nós temos a seguinte frase:
que é de uma riqueza assim. Quem progredir no amor, progride em todos os sentidos. Então, se você ama, você será plenamente inteligente. Se você ama, você se doará realmente da melhor forma. Se você ama, você trabalhará da melhor forma. Se você ama, você será um consagrado da melhor forma. O amor, ele traz a excelência, a essência, a potência, a capacidade que você tem dentro de si. Ele traz tudo isso para fora. E ele está dentro de você, que é o próprio Deus, né? Então, tenhais o mesmo sentimento de Cristo, que é muito interessante, porque sentimentos, na tradução, a Bíblia ela foi traduzida para o grego, né? E essa palavra que é usada, ela foi muito usada por Aristóteles, né? Que a gente conhece como sabedoria prática. Por causa do barulho aqui, eu parei um pouquinho, não sei se pega. Então, a sabedoria prática é essa sabedoria, né? Na verdade, a tradução seria, né? Tenhais a mesma sabedoria prática de Cristo. Existe um conceito atrás disso, da época. O que é essa sabedoria prática para Aristóteles? É viver através da prudência. É você, como um ser inteligente, que te diferencia de um animal, poder viver e escolher o melhor para você. Só que o cristianismo, ele eleva um pouco mais isso aí. Então, vamos lá. Eu existo, mas não existo para mim mesma. E eu preciso buscar um caminho para a felicidade. E esse caminho é a virtude, é a bondade, né, que é o melhor que nós podemos. E ali nós chegaremos a Deus. Né, o caminho da virtude, ele diz aqui, a pergunta certa não é o que eu preciso para ser feliz, né? Mas o que é que eu preciso fazer para ser bom? Para ser bom, para ser o melhor que eu posso ser. Se em você não arde a caridade, você vai estar perdendo a vida, você vai estar perdendo a felicidade que você pode ter. Ah, Savânia, eu sou feliz. Poderia ser mais. Isso eu posso te dizer comprovadamente. Sem a caridade, tudo vai passar. Tudo que a gente chuta com o pé, passa. Né? E não vai ser capaz de te fazer feliz totalmente, né? Então, nós precisamos viver e buscar esta amizade. É aqui que as coisas se encontram. O meu ser precisa encontrar o objetivo da minha vida, que é a caridade. E essa caridade vai me tirar do sofá. Vai tirar da minha comodidade. Por isso que nós decidimos começar as formações, né, a partir do valor da amizade. Porque a amizade é esse amor que vai nos mover para um caminho seguro, para um caminho certo. Ok? Tudo tranquilo por aqui ou eu estou falando muito rápido? Já tem gente abrindo a boca aqui. Tomara que vocês não estejam abrindo a boca, né, Rafael? Então, o que é que acontece? A gente precisa tirar os nossos jovens, os nossos filhos, nós mesmos, dessa comodidade. Ah, Savânia, eu não posso ter comodidade? Rapaz, se você for cristão, é raro. Vai ser raro esse momento. Eles existem, mas eles não são tão constantes assim. Eles são mais sacrifício, né? Mas existem. Existe a felicidade. O problema é que o mundo hoje diz que você só vai ser feliz se você tiver comodidade. Mentira! A felicidade não é só a comodidade, é principalmente o relacionar-se. E isso a gente sabe, né? Quando a gente ama, a gente sabe que isso acontece. Então, a amizade é esse valor, gente, que nós queremos colocar como base, porque a amizade, ela é a plenitude da lei. Ela me faz amar a Deus mais do que a mim mesmo, ao outro mais do que a mim mesmo. Se eu viver isso, se eu viver essa verdade, se eu colocar em prática essa verdade,
a minha vida terá um verdadeiro valor. Um valor de eternidade, né? As outras coisas também têm valor. Lógico que tudo tem valor. Mas o céu estará tocando constantemente a terra quando nós estivermos agindo a partir de uma amizade vinda de Deus. Então, como é que nós, cristãos, né? Como é que o cristão ama? Como é que o cristão luta? Como é que o cristão é amigo? Né? Porque Aristóteles dizia que a amizade era uma coisa, São Tomás de Aquino dizia que era outra. Então, vamos nos conhecer, né? Porque o verdadeiro amor se encarna. Ele é concreto. Ele troca fralda, o verdadeiro amor. Ele leva o lixo para fora. Ele tem paciência com a esposa serve o seu marido, o amigo se sacrifica pelo outro amigo. Deixa eu ver tantas coisas, né, gente, que a gente pode se sacrificar. Deixar o outro assistir o programa preferido. Várias outras coisas que podem ir existindo dentro dessa realidade. Então, o amor, a tendência do verdadeiro amor é se encarnar, como Jesus se encarnou. Jesus é a plenitude desse amor. Ela é a linguagem do próprio ele, é a linguagem do próprio amor para nós. Essa é a verdade plena do cristão, né? E nós começamos a ver o mundo dessa forma, através do olhar de Deus. Então, o mundo estava em desordem. Você que tem aí a apostila, se o Edme ou a Marla puder compartilhar a tela, nós temos um infográfico no nosso e-book que você recebeu por e-mail. Sabrina, eu não recebi o e-book por e-mail? Você não fez a inscrição, né? Porque se você tivesse feito, estaria já aí com você. Então, na descrição desse vídeo, você vai encontrar lá o link, né, de inscrição, aí você se inscreve e chegará no seu e-mail, tá bom? Qual é a hierarquia para que você possa fazer uma boa agenda semanal? Para que você possa ajudar o pobre que está ali ao seu lado, para que você não possa xingar o seu amigo, para que você não trapaceie o seu colega de trabalho? Qual é a ordem e a hierarquia da sua vida? O mundo é feito assim, muitos cientistas, né, descobrem Deus através do mundo, porque eles percebem a lógica do mundo. Existe uma matemática no mundo. É lindo, gente. Mas isso aí é formação para uma outra pregação. Então, se você quiser mais pregação sobre isso, venha para a comunidade católica Shalom, que nós teremos formações básicas para você. Mas agora nós vamos continuar com o ser. Então, quando Jesus se encarnou, olha a beleza. Uma estrela apontou o seu nascimento. A natureza apontou a verdade. Os magos, os pagãos, os cientistas, né? Porque os magos eles não eram mágicos, não, gente. Eles eram cientistas. Os magos, os cientistas, a lógica, a ciência procurou Cristo, procurou o amor encarnado. A estrela apontou o Cristo. Os pastores simples viveram o anúncio dos anjos. Os anjos chegaram para os pastores e disseram: nasceu o Salvador. Ou seja, o céu desceu à terra e disse que o amor se encarnou. E os pastores foram correndo contemplar o amor. José e Maria tinham dinheiro, não eram ricos, mas não tinham hospedaria. Para ser, não precisa do dinheiro. Então, o que aconteceu ali? Deus veio e nasceu em uma manjedoura. Olha a contemplação da harmonia quando o amor se encarna. É independente de dinheiro, é independente do que o homem queira ou não queira fazer. A verdade, ela acontece. Então, Cristo se encarnou, se fez homem, e assim você precisa se encarnar. Nós precisamos ver a Cristo, nós cristãos, a partir do olhar de Cristo. Os puros verão a Deus. Por que os santos olham para o mundo e eles veem o quê? O seu anjo da guarda. Os santos, eles conseguem ver o visível e o invisível.
porque eles têm um coração puro. A pureza deixa a verdade passar, sem dúvidas, sem desconfianças, sem medos. Então, o santo, ele vê o anjo da guarda, o santo, ele vê o que vai acontecer com ele no futuro. O santo, ele ouve latente a voz de Deus. Porque ele é puro, ele busca essa pureza, ele busca o quê? Essa transparência. Ele olha para o mundo, o cristão, o santo, ele olha para o mundo e ele não vê só o visível, mas ele vê o visível e o invisível. Então, se você vê aí na telazinha espelhada de vocês, o infográfico, a gente sai do caos para o quê? Para o cosmos, muito bem, nota 10. Depois do cosmos, nós percebemos que a nossa realidade é feita de uma realidade visível e invisível. Então, existem os anjos, existe Deus, que é uma realidade invisível, mas não deixa de ser realidade porque é invisível. E nós somos uma realidade visível, não é isso? Nós somos uma realidade visível, corpo e alma. Como eu disse antes, né? Tia Lani gostou dessa definição. O homem, ele une o céu e a terra, ele tem corpo e alma. É impressionante, gente, essa beleza, se nós soubermos vivê-la. Então, esse reino de Deus, ele é feito pelo nosso ser, ele começa de dentro de nós, através da caridade. Ele precisa sair de mim, o meu ser, o que eu sou, precisa sair de mim através da caridade, da virtude, da bondade. Não da inveja, do medo, né, do, sei lá, de tanta coisa, de murmuração, de infidelidades ou de, sei lá, tanta coisa ruim. A gente não precisa nem falar de coisa ruim, que é tanta coisa já, né? Mas nós estamos aqui porque nós temos um olhar de esperança sobre o mundo. Então, o cristão, ele precisa dessa visão do mundo, uma visão verdadeira, do visível e do invisível. E aqui a gente vai entrar no nosso ser. Por quê? Porque o homem, como tem aí no infográfico, que vocês devem estar vendo, eu deveria estar vendo aqui uma tela, mas não está dando certo, né? Essa tela aparecer aqui para ver o que vocês estão vendo. Acontece no ao vivo, é normal, mas... o que acontece, né? Eu vindo aqui. Eu estava uma vez assistindo, só para ilustrar, né? Eu estava assistindo um filmezinho que uma irmã, Ianê, não sei se ela está assistindo a gente aqui, ela me dedicou um filme que eu disse para o meu filho mais velho, João, dedicaram aqui esse filme aqui para a gente, disseram que era a minha cara. Aí o João disse assim, mamãe, essa pessoa acha que você é tosca, então, porque no filme, o cachorro é Deus. Aí ele começa a fazer hora da minha cara, né? Aí eu disse, né? Deve ser, então vamos assistir. Aí a gente assistiu junto. Eu e os meus filhos fomos assistir esse filme. Gente, pois não é que o filme é bom mesmo? E André, parabéns, ele é tosco, mas ele é bom. E aí, é muito interessante porque tem uma hora que o filho, ele perde a mãe, é uma situação bem trágica. Mas, contando um resumo, Deus aparece para ele através de um cachorro, um São Bernardo, bem grande. E aí... ele vai dizendo assim, o menino pergunta, quem é você? Aí Deus disse, você me conhece desde que nasceu, sua mãe cantava músicas sobre mim quando você era pequeno. Disse, mas como é que eu posso te chamar? Qual é o teu nome? Eu disse, você sabe qual é o meu nome? Eu não preciso de nome, eu sou. Aí eu olhei assim, meu Deus, o cachorro, né? Eu sou, dizendo para o menino. Ou seja, o que o cachorro queria dizer? Que o menino não precisava chamar ele. Deus não precisa ser chamado, porque Deus existe, ele está sempre com ele. Aí eu disse assim, poxa vida, eu nunca pensei que o cachorro ia me ensinar alguma coisa. Mas o João entendeu isso também de uma forma muito bonita, né? Quando a gente foi falar sobre a criação, ele disse, não, mãe, Deus não foi criado, Deus existe. Né? Então, ele entendeu o conceito, né, da existência mesmo. E eu achei muito interessante, porque Deus ele não precisa ser chamado. Por isso que ele dizia, né? No Antigo Testamento, ele dizia, eu sou. Não se pronuncia o nome de Deus. Porque Deus está na gente. Se não fosse Deus, a gente nem existiria. Não estava nem respirando, né? Então, Deus, esse que está dentro, né? Dentro de nós, ele
É essa base que deve, na qual deve estar o nosso coração, a nossa vida. E o ser humano ele é feito de corpo e de alma. E é isso que a gente vai ver agora nesse infográfico, gente. O nome do filme, meu Deus, tu lembra, Léo, o nome do filme? Eu não lembro, mas... Ianê, se você estiver aí nos assistindo, que já me disseram que você está, coloque aí o nome do filme, por favor, no chat, que o pessoal bota aqui em destaque, certo? Então, a amizade, gente, é um dos lugares mais fecundos da condição humana. Quem diz isso é o nosso cardeal Tolentino, né? Sou fã dele, ele é fantástico, ele é um poeta, eu acho que Tiziane ia gostar muito dele, a minha irmã, se começasse a ler, muito interessante a forma que ele vê o mundo, gente. Poucas pessoas eu vi assim. E ele diz que a amizade é um dos lugares mais fecundos da condição humana. É onde tudo é o solo perfeito, né? É onde nós podemos ser mais nós mesmos, a nossa maior potência, né? Então, nós precisamos olhar o mundo através dessa amizade, que é o próprio Deus, que se encarnou por nós e que está dentro de nós. Por isso, o mundo começa a partir de dentro. Entenderam? Como é feito o nosso ser? Quais são as áreas do nosso ser? E se você ver aí o nosso infográfico, você vai ver que a primeira partezinha que tem de fora é o quê? A mais superficial de todas. São os sentidos, né? São os sentidos. Esses sentidos, eles são o quê? A gente já estudou isso na escola. Desde o segundo ano, do primeiro ano, sei lá, desde quando a gente estuda isso. Eu já estou traumatizada, não vamos falar mais de escola não, porque esse negócio aí de escola está difícil, viu? Dentro de casa. Mas o que acontece? As áreas mais superficiais do nosso ser, que eu estou procurando aqui, a parte para dar a definição correta, e não estou achando. Esse aqui mesmo. A parte dos sentidos. Nós temos os nossos sentidos, que são as janelas do nosso ser. Então, deixa eu ver aqui. Vem cá, Fabrício, para você ficar com vergonha, que ele detesta aparecer. Corre, cara, que eu tenho pouco tempo. Ele está aqui pensando se vem, se não vem, de vergonha. Mas vergonha, ó. Sabe nem o que é vergonha. Então, está aqui o Fabrício, certo? Ele é postulante da comunidade de vida, veio lá do interior, depois de Tianguá, ninguém sabe nem onde é. Ele tenta explicar, mas ninguém entende. Então, para ele poder se expressar, gente, tudo que existe aqui ao redor dele agora, ele precisa dos sentidos dele, do ser mais superficial dele. Então, o ser dele, como é que eu posso dizer? É a janela. Não. Os sentidos são as janelas do ser dele. Foi isso que eu quis dizer. Por quê? Tudo que vai entrar pelo olho, pelo ouvido. Tá entendendo? Pelo olfato, pelo tato. Isso, o mundo vai entrar nele através dos sentidos. Os nossos sentidos são muito importantes e precisam ser bem protegidos, bem vividos, bem criados e bem educados para que a gente possa usufruir melhor do mundo, né? Então, eles são janelas por onde entram todas as coisas, né? Principalmente os olhos. E vocês vão descobrir por que os olhos são os mais importantes. E o próprio Jesus diz isso. Nós somos seres humanos, né? Não somos espírito dentro do corpo, como eu já tinha dito. O que acontece? No nosso ser sensitivo, a nossa sensibilidade se relaciona com o mundo de acordo com o agradável e o desagradável. Então, aquela pessoa assim que é bem matura, gente, sabe? Pronto, é essa. Ela só se relaciona com o mundo através do agradável e do desagradável. Então, está quente aqui para ele, mesmo que ele tenha que pregar, ele sai. Ele disse, eu não prego nesse lugar quente de jeito nenhum, e sai. Até o cachorro faz isso. O cachorro procura o que é agradável para ele. Ele vai lá para o pisozinho dele mais friinho, fica lá, pronto, ele vai fugir do desagradável. É o normal, é o natural, mas não é o melhor. Não é o melhor. Nós podemos ser mais do que isso. Nós não somos só animais, né? Os animais também são isso. Mas nós podemos uma vida mais que isso, né? Do que o agradável e o desagradável. É ou não é? É.
Então, nós temos o nosso apetite irracível, né? Como diz a filosofia, que os animais também têm. O que é esse apetite irracível, né? No sentido do esforço, do empenho. Então, o irracível, ele procura o imediato agradável. Mas muitas vezes a gente precisa, exatamente, de um esforço. Então, o cachorro vai precisar caçar. Ele vai precisar trabalhar para poder comer. Se não trabalhe, também não coma, de São Paulo. Então, não quero preguiçoso nessa obra, né? Então, exige um esforço maior do Patrício, certo? Do Fabrício, oh, meu Deus, já errei de nome ao vivo aqui, meu Jesus. Patrício é outro postulante. Mas como é que manda um Fabrício e um Patrício para a mesma missão, né? Não? Dupla sertaneja, a gente erra. Então, um apetite irracível, ele é esse, né, que a gente precisa se esforçar. Ele pode até ser fácil, mas muitas vezes ele é mais difícil, né? Ele mede o mundo, o apetite irracível, que ainda está nos sentidos dele, na parte mais superficial e imatura do bichinho, coitadinho do Fabrício, ele vai medir o mundo pelos sentidos, pelo que é fácil e pelo que é difícil. Então, se for difícil, a natureza dele já vai estranhar, mas como ele tem inteligência, ele não vai parar só no agradável e desagradável, difícil e fácil, né? Pode ir, obrigada, viu, Fabrício? Daqui a pouco eu chamo o Patrício, né? Para não ficar com raiva. Então, depois daí, vem o quê, gente? Os afetos. Os nossos afetos. Vocês estão vendo aí o infográfico? Nós temos os nossos afetos. Eu vou correr aqui. Se eu estiver correndo muito, aí vocês dizem, certo? Que aí eu tento diminuir aqui o ritmo para poder... A gente vai tentar passar no nosso ser, como o nosso ser funciona. Então, esse infográfico está dando para você aí as áreas do nosso ser. Não sei se vocês estão entendendo. As 3 primeiras áreas do ser são, começando de fora, sentido, afeto e memória inferior. Isso é o corpo. É o corpo. A alma é a inteligência... Não, mentira, é a memória superior, a vontade e a inteligência, né? Aqui eu liguei para a Amy, né? Já deixo aqui a minha gratidão a ela pela paciência. Foram várias trocas de áudio, né? De diálogo, porque a comunidade Shalom, ela tem uma tradição na formação humana muito rica. Mas eu percebia que hoje as pessoas elas não sabem mais o que cada coisa faz dentro de si, né? Quais são as suas potências. E aí a gente foi conversando um pouco, porque às vezes cada autor tem uma definição sobre a mesma coisa, com nomes diferentes, e ela foi me explicando um pouco para que a gente pudesse ter um pouco mais de autoridade nesse assunto, porque ela tem bastante experiência. E os nossos afetos, né, é a segunda parte, não menos importante, mas mais superficial do nosso ser, como a gente funciona. E ela está ali nessa segunda camada, se vocês perceberem. Não sei se a Marla tem condições de apontar aí com o mouse ou o Edmin, aonde está a área, né, dos afetos. Então, é a forma em que nós sentimos e que nós reagimos ao mundo. São as nossas reações que são estimuladas por coisas externas, de fora, dentro ou fora de nós, ou dentro ou fora de nós. É aquilo que me afeta, que me toca. Isso são os afetos. Aí a Amy tem no Fio de Ouro, que é um outro curso que nós também damos, você pode participar junto conosco também, aqui na Missão de João Pessoa. Ela fala dos afetos como como é que eu posso dizer? Um armário, né, de gavetas, com 5 gavetas. A primeira gaveta, a mais baixa, é o do humor. E aí, dentro dos afetos, desse círculozinho dos afetos, a gente vai ter, trabalhando dentro da gente, o humor base, que é aquilo que a gente nasce. A gente nasce já com um humor base. O que é um humor base, Savânia? É a tendência que a gente tem, é a nossa maneira de nos relacionar. Né? Cada pessoa tem uma forma, uma pessoa é mais fria, outra pessoa é mais calorosa, outra pessoa, né, é mais afetiva, outra é mais assim, antipática. É já uma tendência, ela pode até ser genética,
né? Tem gente que diz assim, meu Deus, é igual ao pai, né? Mas ela pode ser mudada, aperfeiçoada, educada, tudo, né? Ela não precisa continuar assim sempre. Mas ela é onde nós colocamos as nossas raízes. Então, a gente precisa saber qual é a raiz que está alimentando o nosso humor de base, né? O que a gente está alimentando o nosso humor? Como nós estamos alimentando o nosso humor? É a nossa predisposição afetiva. Isso é o nosso humor. E o cristão tem as suas raízes para onde, gente? É para a terra? Não. Nosso fundador diz, ele usa essa imagem muito interessante, né? As nossas raízes, do cristão, a árvore, ela está de cabeça para baixo. As raízes estão para o céu, né? E as folhas estão para baixo. Muito interessante. Então, o humor de base está dentro dos afetos. Depois nós temos as emoções. O que são as emoções? São um pouco mais superficiais do que os sentimentos. Então, eu fiquei emocionada ao ouvir uma música que o Leonardo cantou para mim. Mas acabou aquela música, acabou minha emoção. Eu posso até lembrar da emoção, mas a minha emoção nunca mais será a mesma, ela não se repete. E nós temos os sentimentos. Os sentimentos já são um pouco mais prolongados, porque eles são um pouco mais ligados aos valores. Então, o sentimento de patriotismo, por exemplo, um sentimento de justiça, que o povo diz senso de justiça, né? Mas, na verdade, é um sentimento de justiça. Ele é um pouco mais... Ele dura mais no tempo, né? Um pouco mais relacionado à cultura também. Nós temos sentimentos positivos, sentimentos negativos, como sentimentos positivos, por exemplo, o perdão, o amor, a atração. Um sentimento negativo, vários, né? Ira, ódio, vingança. Então, como os sentimentos são mais ligados aos valores, eles duram um pouco mais. Depende se você é uma pessoa de valores, né? Quanto mais relativista você for, mais, né? Entenderam, né? Então, isso muda também com a cultura. Tem um meme muito engraçado, né, que aparece, o João ama ver esse negócio bem estranho, que tem um enterro na África do Sul, e eles dançam com um caixão cantando alegres, né? É bem interessante, né? Na cultura desse povo, eles festejam a morte. Então, é diferente, assim, os sentimentos podem mudar também através disso. Nós temos os afetos, e o que é o afeto? Ele tem a relação, sempre tem que estar relacionado a alguém. Não existe afeto sem relação. E o afeto é o rei... Não, o rei dos afetos é o amor. É o amor. Quando o amor tem base somente na atração, ele não é um amor verdadeiro. Ele é um sentimento. Então, se eu sinto uma atração por um homem, ele não é amor, é um sentimento que fica aí, nessa superfície das paixões, dos afetos. Mas se o meu amor está enraizado na minha vontade, no meu ato de vontade, aí ele é um amor verdadeiro, é o amor cristão. E nós temos as paixões. As paixões, elas... é tudo que existe de exacerbado nas nossas reações. É aquela pessoa apaixonada, é assim, oi, fulano, deixa de ser abestada. Aí a pessoa diz, muito obrigado. Né? Tudo muda para a pessoa, né? Tudo é diferente. Tudo muda. Então a pessoa não sabe o que é dia, o que é noite. A pessoa está apaixonada. A paixão, ela muda, né? Assim, muito. Então, muitas vezes... A maioria das vezes, a paixão pode nos passar uma rasteira, porque ela cobre a nossa inteligência e ela acelera a nossa vontade de uma forma que é impressionante. Então, as paixões precisam estar a nosso favor e não contra nós, né? Precisamos ter isso em mente. As paixões, todos os pecados capitais, por exemplo, são paixões. A gula é uma paixão, o adultério, né, a luxúria, né, no caso, a vingança. Então, são paixões, elas não deixam a gente agir na ordem e na harmonia certa e no valor certo das coisas. Então, tem horas que ela é muito boa, ela é amoral, né?
Tem horas que ela é muito boa, mas tem horas que ela pode também nos colocar numa bela fria. Então, nós precisamos cuidar muito bem das nossas paixões. Subindo um pouquinho, nós entramos aonde, gente? Nós entramos na Aí tem imaginação? Na imaginação. A imaginação, ela é produzida na nossa memória. Porque a memória é onde a gente guarda, a memória é onde está ali a nossa identidade. É ela que dá continuidade à nossa identidade, ao que nós somos, né? Muito interessante, porque tem um irmão seminarista nosso na diaconia. Gente, ele teve uma doença e ele tem perda de memória recente. Então, eu falo com ele, ele me conhece. Daqui a 5 minutos, ele não lembra que falou comigo. Ou então, quando ele me vê, ele me via com o Francisco, quando o Francisco nasceu, né? Quando ele teve isso, eu estava grávida do Francisco, então ele não chegou a ver o Francisco. Então, quando ele via o Francisco comigo, ele dizia, você só tem menino, né? Aí ele sempre dizia, ele lembrava do João, lembrava do Bernardo, mas do Francisco ele nunca lembrava, porque ele não viu, né, nascer. Ou então, por exemplo, um outro caso, eu amo uma pessoa, bato a cabeça, caio, não lembro mais de nada. Tenho esposa e filho. Estou no hospital, abro o meu olho. E agora? Cadê o amor? Olha como a memória é importante, né, para a gente, como a imaginação é importante para a gente. Porque a imaginação é a forma que a gente vê no mundo. E aí entra a parte moral, né? E agora? Eu amo ou não amo essa pessoa? Eu vou aprender a amar de novo? Eu não sei que é meu filho, que é minha esposa. Então, nós não amamos e pensamos só com a nossa inteligência ou com o nosso coração. Gente, nós não somos divididos. Nós amamos com tudo o que nós somos e o que nós temos. Ok? Dá para entender isso aí? Então, até aqui, onde nós vimos sentidos, né, que são os 5 sentidos, afetividade e memória inferior e superior, onde a imaginação está, dentro da imaginação. Com a pessoa que está aí do seu lado, diga, o que foi mais surpreendente nessa viagem dentro do seu ser? O que você sabia, o que você não sabia? Você sabia que paixão era diferente de afeto, de sentimento, de emoção, de humor? Você sabia que os sentidos era a janela da sua vida, né, do seu ser? Partilha aí, enquanto a Marla vai congelar aí o infográfico na frente, para você ir refletindo. Fale sobre isso, hein? Não é para falar do menino que você está namorando, está paquerando, não. Então, a imaginação, gente, né? Por isso que a gente diz que os olhos são a janela da alma, a gente não, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, porque a imaginação ela está dentro da memória, e a imaginação ela trabalha, ela é manipulada, né? Assim, na verdade, ela trabalha de forma muito livre, porque as possibilidades da imaginação são infinitas. Eu posso pensar tudo o que eu quiser na minha vida, não é? A imaginação, né, é a louca da casa, como diz, né? Parece até que é uma tradução errada de Santa Teresa, mas a gente entende isso, porque são infinitas, né, as possibilidades que a imaginação tem. A imagem, ela é formada por essa memória. Ela, de certa forma, é uma das formas que eu vejo o mundo. Então, a imaginação, muitas vezes, prestem atenção, a gente vê o mundo mais pela nossa imaginação do que pelo que o mundo realmente é. A gente acha que é besteira, né? Mas não é não. Fulano passou e não falou comigo. Lascou-se. Tá aí a imaginação, a nossa forma de ver o mundo. Na verdade, a pessoa estava distraída, mas a sua imaginação disse outra coisa, né? Então, as publicidades, elas vão te atrair pelo quê? A sua vontade, ela é movida pela imagem, pela imaginação, pela imagem. Então, a publicidade vai colocar um carro com uma mulher do lado. Porque você tem sua esposa, mas o carro você não tem. Então, ele vai querer você fazer desejar o carro. Entendeu? Assim, eles vão colocando coisas
vão pegando você sem que você veja. Eles vão tirando você da sua realidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa imaginação, com aquilo que a gente vê, porque a imaginação ela nem sempre corresponde aos fatos reais. Geralmente é a criança que a gente deixa imaginar de forma livre, né? Então, a criança acha que é um astronauta. Tudo bem, ele é uma criança, ele acha que é um astronauta. Mas você, meu querido adulto, não pode achar que é um astronauta, que comida cai do céu, que existe qualquer coisa sem esforço. Né? A gente precisa ser responsável pelo outro, porque ninguém vive para si mesmo. Então, a realidade, a vida, é essa doação, né? É essa entrada dentro de mim para sair da melhor forma para o outro. Cuide da sua imaginação por você mesmo, pela sua felicidade e pela felicidade do outro. Aí depois nós entramos aonde, gente? A gente entra na vontade. Aponta aí a vontade no infográfico para mim. Então, a vontade, gente, ela busca o bem. A vontade busca o bem. Aristóteles ele nos diz que cada coisa é explicada segundo o seu fim. A mesma coisa que a gente viu no início, né? Do Frei. A causa final de cada coisa é a sua explicação mais perfeita. É Deus, gente. A nossa causa final é Deus, né? Ele só não disse que era Deus, mas para nós cristãos é Deus, né? Então, quem nos mostra o bem é a razão. A razão é a forma que a inteligência age. A razão diz o que é o bem através da verdade. Então, a inteligência, ela é relacionada à vontade, mas ela não manda na vontade. Assim como os nossos afetos. Os nossos afetos, eles nos arrastam. Mas eles não podem nos guiar. Quem nos guia é a inteligência. E quem nos faz agir é a vontade. A nossa vontade precisa escolher o bem. A nossa inteligência vai saber o que é bom, o que é verdadeiro, o que é falso. E os nossos afetos precisam obedecer, ou seja, a forma que nós iremos reagir precisam obedecer a essas duas verdades. E aqui eu vou finalizando nessas duas realidades. Deus está no centro da nossa alma. No infográfico aí você vai ver o coraçãozinho, ali está Deus. E a inteligência busca a verdade, mas busca a partir de dentro. Deus habita no batizado, né? Depois a gente, do lado direito acima, esquerdo, não sei, tem a identidade, né? Todo homem nasce filho de Deus, ele nasce homem ou mulher, ele não escolhe o que ele é, ele já vem, homem ou mulher. Depois nós temos o nosso carisma específico, se você for chamado como eu, a vocação Shalom. E depois vem o nosso estado de vida, ou ele é padre, ou ele é casado. Então, o que acontece, gente? A nossa identidade não depende, não sou eu quem crio a nossa identidade, eu vou nascer com ela. E a nossa geração está muito perdida com relação a isso. Nossa inteligência precisa buscar o verdadeiro, não o falso. A vontade, o nosso bem. E os afetos precisam nos fazer agir. Mas, e aí a gente volta, sabe para onde, Mirna? Sabe para onde, Lorena? Para o cosmo, para a harmonia. Porque São Tomás de Aquino diz, é uma lógica existencial. A gente vai vivendo bem a partir da nossa hierarquia, ordem, cosmos. Então, qual é a nossa hierarquia? Quais são os nossos valores? Ao que o seu coração dedica mais tempo? Ou seja, o que o seu coração ama? Ou seja, você é aquilo que você ama. E nós propomos, com essa primeira formação vinda de dentro, que a amizade seja esse caminho, seja esse tipo de valor, para que você viva
Porque o homem é aquilo que ele ama, aquilo que ele se relaciona, aquilo para o qual ele foi criado. Ok?